Olá, tudo certinho? Novamente aqui. Meu nome é Kerry Gever, eu sou psicopedagoga, eu sou especialista em aprendizagem e eu venho aqui hoje trazer para vocês, para nós compartilharmos sobre o tema Educar os meus filhos com princípios. Eu quero trazer para vocês de primeira mão aqui que vocês que estão entrando hoje, estão me conhecendo hoje, e que vocês possam entender o propósito desse canal, que será o quê? Abordar sempre temas na área da educação, na área do aprendizado, de todo o desenvolvimento do aprender, seja ele do bebê, adolescente, adulto, até a fase mais tenra, e que nesse aprendizado nós poderemos trabalhar. Eu vou trazer aqui para vocês conteúdo sobre o aprender não só no sentido acadêmico, não aprender só nas dificuldades do aprender, nos transtornos ou nos distúrbios, mas um aprender em todo o nosso desenvolvimento. Um aprender na fase também nas questões comportamentais. Então, é um canal que ele abrange a tia, o tio, a mãe, o pai, a bisa, o vô, a avó. É um canal que ele vai abordar temas sobre como educar os nossos filhos e sempre com uma fundamentação cristã. Então eu venho hoje falar com vocês sobre desenvolver esse princípio, e o primeiro princípio que eu quero apresentar para vocês, que é um princípio cristão, ele se chama autogoverno. Em Provérbios, nós temos lá, em Provérbios 25, 28, Deus nos fala que Ele nos deu o poder de raciocinar antes, de nós pensarmos antes de agirmos. Então Deus, ele nos dá esse poder, Ele dá poder ao teu filho e dá poder a você para que você pense antes de você agir. E o autogoverno, ele é um princípio cristão que ele nos ajuda a nos proteger. Eu vou trazer alguns exemplos aqui de como você pode exercer esse autogoverno, e você vai perceber como o autogoverno, você entendendo antes, você consegue depois repassar esse aprendizado para o seu filho, porque o que eu trago para vocês é que vocês antes venham a entender, para depois, de livre-arbítrio, da forma que vocês acharem melhor, vocês conseguirem algumas questões abranger esses assuntos com os filhos de vocês, sobrinhos, netos, o que vocês tiverem de aproximação de pessoas, crianças, adolescentes que tiverem alguma dificuldade ou que estiverem abertos para esse desenvolvimento e para esse aprender. Então, o tema autogoverno, pense assim, para ficar bem claro, pense que você tem o teu filho adolescente e que você deixa ele lá no computador e ele consegue controlar o tempo de ficar no computador, ele consegue saber filtrar o que ele vai ouvir, o que ele pode e o que não é bom para ele. Pense no seu filho adolescente, que talvez ele comece voltando às aulas ou até nos amigos das redes sociais, um adolescente que ele saiba fazer as suas escolhas do bom amigo ou do amigo que vai lhe prejudicar. Pense agora no teu filho menor, que ele vai saber que ele não pode colocar o dedo lá na tomada porque ele pode se machucar. Pense no teu filho menor, que ele vai talvez se aproximar do fogão, mas ele sabe que é perigoso estar lá próximo do fogão. Pense no teu filho menor conseguindo conter o grito dele, que muitas vezes ele se enraivece com alguma questão que acontece ali dentro do contexto dele, ele conseguir controlar o grito dele. Pense em tudo isso. Vocês acreditam que o autogoverno, ele tem esse poder de frear todos esses impulsos? Impulsos, eu digo de forma que trazem malefícios, que trazem mal para o seu filho, para mim e para você? O autogoverno, ele é um princípio que ele nos ajuda a controlar os nossos
pensamentos, os nossos impulsos e os nossos comportamentos. Então, veja como ele pode te ajudar nessa questão. Agora, trazendo aqui também para o adulto, olha que princípio maravilhoso. Pense assim também que talvez você receba um diagnóstico e você é diabético. Aí você tem uma proposta de ir numa festa e naquela festa está cheia de doces, cheia de carboidratos e que você recebeu todo aquele protocolo que você não pode comer aquilo. Difícil, né? Agora, se você tiver o autogoverno, se você chamar esse princípio para a tua existência, para a tua vida, você consegue controlar os teus impulsos. Você vai conseguir se controlar e talvez no lugar de comer aquele docinho, você vai optar por um outro doce, um outro salgado que tenha talvez propriedades que não vão afetar a tua saúde. Então pense em como o autogoverno, ele ajuda tanto o adulto quanto a criança. Por quê? Ele sempre nos protege, ele é como se fosse um filtro ou no meio da escuridão uma lâmpada que te diz entre o certo e o errado. Agora eu vou trazer para vocês uma vivência que eu tenho aqui. Eu recebo algumas crianças, eu atendo em clínica, em consultório e também online. Mas teve uma criança ainda nessa semana que eu estou fazendo a avaliação dela, estou fazendo a estimulação cognitiva e nessa avaliação chegou um momento que eu preciso observar como que é a atenção dela. Então eu fiz uma intervenção e a proposta seria fazer com que ela desenvolvesse uma atividade com músicas e com vários estímulos e outra atividade sem estímulos para ver realmente qual é o tipo de atenção que ela tem para posterior dar sequência às outras intervenções que seria na área da alfabetização. Olhem aqui como uma criança que talvez vocês possam achar, poxa, mas uma criança não entende o que é autogoverno, ela não consegue controlar os seus impulsos. Essa criança, eu propus para ela uma música durante a atividade e eu dei opção para ela de escolha. Eu coloquei para ela assim, que música você prefere ouvir enquanto você faz essa atividade? E ela, 5 aninhos, ela disse assim, eu quero rock. E ok, eu procurei pela música, coloquei um rock, só que aí veio uma palavrinha que eu não esperava por ela e que me fez muito feliz e fiquei muito surpresa. Ela disse assim, eu quero um rock, só que um rock sem palavrões. Agora eu quero que vocês observem essa criança com apenas 5 anos. Ela já sabe escolher a música, ela colocou um filtro e provavelmente os pais dela trabalham com princípios, eles sabem encaminhar a filha deles, eles não querem provavelmente que a filha fale palavrões, então ela já tem esse filtro. Esse filtro se chama autogoverno, já sabe fazer a escolha dela. Da mesma forma que uma criança dessa idade já sabe usar esse princípio do autogoverno, nós também, como pais, como avós, como educadores, nós podemos também controlar os nossos impulsos, da forma que nós falamos com o nosso filho e da forma que nós queremos que ele entenda o caminho. Porque quando um filho ele entende o teu caminho, entende qual é a proposta da família dele, qual o caminho que os pais desejam chegar, quais os valores que os seus pais abordam, fica tudo mais claro para a criança, fica tudo muito mais simples para você também. Então, pensem que o princípio, ele é como se fosse um norte. Ou outro exemplo que eu posso citar aqui, é de um outro adolescente que eu estou fazendo atendimento online e isso já aconteceu há dias atrás e ele simplesmente não quis fazer uma determinada intervenção que seria necessária. O que acontece? Esse adolescente ele veio até a minha família porque ele não consegue dar sequência às suas atividades. Então, nós precisamos saber o que está interferindo isso, por que ele não consegue realizar a atividade ela por inteiro, de uma parte integral, ele faz toda fragmentada. E nesse dia eu tinha uma intervenção online mesmo, e ele simplesmente me disse que ele não queria fazer aquela intervenção, que ele preferia fazer outra coisa.
Porém, naquele momento, o que eu fiz esse adolescente a pensar? Eu conversei com ele, como eu sempre falo aqui, de uma forma branda. A forma branda, ela não tira a tua autoridade, mas eu conversei com ele e propus a seguinte forma. Citei o nome dele, trouxe ele para bem junto de mim mesmo online, trouxe ele para esse vínculo, para essa afetividade e coloquei para ele da seguinte forma, que na vida nós não temos que fazer tudo o que nós queremos, simplesmente não é só o que eu quero que eu vou fazer, mas o que eu preciso fazer. Aí eu citei para ele, por exemplo, eu não precisaria estar aqui te atendendo, eu poderia estar talvez me divertindo em algum passeio, em alguma praia, visitando algum familiar meu, porém não é tudo que eu quero, é o que eu preciso fazer. Agora eu preciso estar aqui te atendendo e agora essa atividade que você precisa desenvolver realmente não é o que você quer, mas é o que nós precisamos fazer. Aí, ok, eu trouxe para ele de uma forma branda e fiz com que ele entendesse que a vida ela é feita dessas circunstâncias. Não é tudo o que nós queremos fazer, mas o que nós precisamos fazer. Então, o autogoverno, ele permite e vai permitir que o teu filho, desde pequenininho, ele cresça desde a escolha do doce, talvez já ter um autocontrole e pensar assim, esse doce, a mamãe e o papai falaram que não é para eu comer antes do almoço, então eu vou conseguir inibir esse pensamento, eu vou ter o autogoverno e eu não vou comer esse doce agora, porque senão vai acabar com o meu apetite. Então, o autogoverno, mais uma vez trazendo aqui, ele te protege, ele te livra de situações constrangedoras, de situações ruins. Então, eu quero trazer para vocês aqui, agora finalizando já esse vídeo, que vocês possam, nas vivências de vocês possam permitir serem regidos por esse autogoverno. Porque às vezes você pensa assim, Kerry, mas é difícil. Sim, é difícil, a princípio é difícil, mas como ele é um princípio cristão, que Deus ele nos disse, que ele nos deu a capacidade de raciocinar antes e de controlar os nossos impulsos, se ele falou isso é porque realmente a Bíblia ela é verdade, ela é o caminho e ela é verdade, ela não é uma alternativa, ela é verdade. Então eu te convido hoje a fazer uma reflexão para começar, se você realmente sentiu que tem algo a ver com a tua família, esse assunto, esse tema, se você quer talvez aprender sobre esse tema um pouquinho mais, ou reaprender, ou talvez até aqui você não trabalhou com o autogoverno do teu filho, que ainda há tempo. O aprendizado, ele é incrível. Tem uma palavra, um dito bem popular que se diz assim, né? É vivendo que a gente aprende. E é isso mesmo, são todos os dias que nós aprendemos. E esse canal aqui, eu quero trazer sempre para vocês de uma forma simplificada no falar, para que vocês consigam entender de forma bem clara. Mas é assim, todos os dias nós vamos aprendendo um pouquinho e esse pouquinho ele vira num tantão. Então eu quero convidar vocês para fazer essa reflexão. E se você gostou desse vídeo, que você possa, um segundinho só agora, você possa se inscrever aqui embaixo. Se inscreve aí que toda vez que eu for colocar um vídeo aqui, você vai receber as notificações dos vídeos novos, dos assuntos novos. Você pode também me seguir nas redes sociais, sugerir alguns assuntos para que eu possa trazer, para a gente poder trabalhar juntos aqui os temas. Alguns temas são bem complexos, eu posso trazer em outros momentos, mas eu quero que você se sinta à vontade para estar agora então, se inscrevendo aqui no meu canal, me seguindo lá também no Instagram, é @ponteparosaber. Lá no Instagram, todos os dias nos stories estou postando sempre algo interessante sobre o aprendizado, seja da criança, seja do adolescente, do adulto ou do idoso, toda a fase do desenvolvimento.
Então, por hoje é isso que eu tenho para trazer para vocês. Eu agradeço do fundo do meu coração a Deus pela oportunidade e a você que ficou aí na escuta. Muito obrigada, até mais. Beijo!